A estridente sirene da polícia rompeu o silêncio antes do amanhecer na exclusiva comunidade de Emirates Hills, em Dubai. Luzes vermelhas e azuis piscavam nas fachadas de mármore das mansões multimilionárias enquanto viaturas e ambulâncias chegavam à Vila 42, uma casa luxuosa de 6 quartos com vista para o campo de golfe. Lá dentro, uma cena chocante até para os investigadores mais experientes se desenrolava. James Mitchell, 45 anos, um renomado banqueiro internacional, estava morto em seu escritório. Sua esposa, Sarah, ainda de camisola de grife, permanecia sentada calmamente na sala de estar, mãos cruzadas no colo. Esposa britânica expatriada mata marido executivo em mansão de Dubai, as manchetes estampariam os jornais na manhã seguinte. Mas, nas semanas que viriam, a verdadeira história revelaria uma rede de mentiras, traição e uma vida dupla que se estendia por 2 continentes. A vida perfeita de expatriados que Sarah e James Mitchell mostravam nas redes sociais estava prestes a desmoronar da forma mais inesperada. Sarah Mitchell, nascida Walker, veio de uma família de classe média no bairro de Hampstead, em Londres. Em 1985, Sarah nasceu em uma família de classe média, filha de um professor do ensino médio e de uma bibliotecária. Desde cedo, mostrou uma inteligência impressionante e uma determinação fora do comum. Seus professores na prestigiada North London Collegiate School frequentemente comentavam como ela se destacava tanto nos estudos quanto socialmente. Essa combinação de mente afiada e carisma natural mais tarde a ajudaria a navegar pelo competitivo mundo das finanças internacionais. Após se formar com honras na London School of Economics, Sarah rapidamente se firmou como uma estrela em ascensão no mercado financeiro. Ainda na casa dos 20 anos, já era reconhecida no Goldman Sachs por sua capacidade analítica e talento para fechar negócios complexos. Seus colegas a viam como alguém focada, ambiciosa e sempre impecável. Sarah fazia tudo parecer fácil, lembrou Maria Torres, uma ex-colega. Ela podia passar o dia inteiro trabalhando em um negócio multimilionário e ainda chegar impecável para um jantar com clientes à noite. Foi no Global Financial Summit de 2012, em Singapura, que Sarah conheceu James Mitchell. Na época, ele era um executivo sênior da divisão internacional do HSBC e chamou sua atenção durante um painel sobre mercados emergentes. Os olhares dele se cruzaram do outro lado da sala, relembrou David Shein, que estava sentado ao lado de Sarah. Parecia cena de filme. James, alto e charmoso, com os cabelos grisalhos que só aumentavam seu ar sofisticado, se aproximou dela durante um evento de networking à noite. A conversa começou sobre a volatilidade dos mercados asiáticos, mas logo se tornou pessoal. Eles ficaram conversando por horas, até que a equipe do local começou a empilhar as cadeiras ao redor deles. O romance entre os dois avançou com a mesma intensidade e precisão que guiava suas carreiras. A vida deles era marcada pelo mesmo ritmo intenso do trabalho. Viagens de fim de semana para Paris, férias planejadas nos mínimos detalhes e em lugares exclusivos fizeram parte do namoro. 6 meses depois, James pediu Sarah em casamento em um iate particular no Mediterrâneo, presenteando-a com um anel de diamante impecável de 5 quilates. O casamento aconteceu no luxuoso Burj Al Arab, em Dubai, e foi um evento digno das páginas da alta sociedade. 200 convidados vieram de várias partes do mundo para testemunhar a cerimônia. Sarah usava um vestido sob medida de Vera Wang, enquanto James vestia um smoking impecável de Tom Ford. A adaptação à vida de expatriados em Dubai foi natural. Como diretor regional da divisão de Private Banking do HSBC, James proporcionava a eles um estilo de vida que muitos só podiam sonhar. A vila em Emirates Hills, comprada por 12 milhões de dólares, logo se tornou conhecida pelos jantares sofisticados que reuniam a elite da cidade. Sarah, que havia se transferido para o escritório do Goldman Sachs em Dubai, rapidamente se destacou na cena social local. Juntos, eram considerados o casal perfeito da comunidade de expatriados. No Instagram, suas vidas pareciam um conto de fadas: jantares no Royal Ascot com a aristocracia britânica, eventos de caridade no Alma Hotel, safaris no deserto a bordo de um Range Rover, férias nas Seychelles. Os amigos sempre comentavam sobre como eles ainda pareciam apaixonados, mesmo depois de anos de casamento. Eles estavam sempre se tocando, rindo das piadas um do outro, disse Rebecca Henderson, uma amiga próxima de Sarah. Eram o casal que todos queríamos ser.
Mas por trás da vida aparentemente perfeita, havia um desafio. Depois de 3 anos de casamento, Sarah e James começaram a enfrentar dificuldades para ter filhos. Eles iniciaram tratamentos de fertilização in vitro na melhor clínica de fertilidade de Dubai. O processo foi emocionalmente desgastante, mas para quem observava de fora, parecia apenas fortalecer ainda mais a relação dos dois. Sarah mais tarde contou a Rebecca que James sempre a apoiou durante as tentativas frustradas de ter um filho. Ele nunca pressionou e sempre manteve o otimismo sobre o futuro deles. Enquanto isso, o patrimônio do casal crescia junto com seu status social. Além da luxuosa vila em Emirates Hills, eles compraram uma cobertura na marina de Dubai, um chalé de esqui na Suíça e um pied-à-terre em Mayfair, Londres. A experiência de James no setor bancário internacional foi extremamente lucrativa no aquecido mercado imobiliário de Dubai, e seus investimentos pareciam se multiplicar sem esforço. Mas, por trás da fachada perfeita, começaram a surgir pequenas rachaduras. No início, eram quase imperceptíveis, tão sutis que Sarah depois se perguntaria se não tinha imaginado tudo. As viagens de negócios de James se tornaram mais frequentes e demoradas. Isso, por si só, não era estranho para alguém no setor bancário internacional, mas havia algo diferente. Antes, ele sempre fazia videochamadas diárias quando estava fora. Agora, as ligações eram esporádicas, e ele culpava a conexão ruim da internet. No entanto, Sarah notou que as redes sociais de James mostravam fotos dele hospedado em hotéis 5 estrelas conhecidos por sua excelente conectividade. Pequenas discrepâncias financeiras começaram a surgir. Primeiro, cobranças inexplicáveis em restaurantes nos dias em que James dizia estar em reuniões do conselho. Depois, reservas de hotéis em cidades que ele nunca mencionou visitar. Com sua formação em finanças, Sarah percebeu essas irregularidades, mas inicialmente as atribuiu a despesas corporativas ou erros contábeis. Então, vieram as mudanças de senha nas contas que eles compartilhavam. James justificou dizendo que a empresa havia implementado novas regras de segurança cibernética. Aos poucos, sua personalidade também mudou. O homem que costumava compartilhar todos os detalhes do dia começou a se tornar mais vago sobre seu paradeiro. Ele criou novas contas de e-mail, explicando que eram necessárias para a confidencialidade do trabalho. Os sinais estavam lá, Sarah só não sabia, ainda, o que eles significavam. As conversas de jantar, antes espontâneas, começaram a soar forçadas. James parecia distraído, sempre checando o telefone. Os amigos também perceberam a mudança. Ele costumava estar sempre presente nas nossas reuniões, comentou Michael Chan, um colega banqueiro. De repente, ele estava sempre se afastando para atender ligações ou encontrava uma desculpa para sair mais cedo. Os jantares sofisticados pelos quais eram conhecidos ficaram cada vez mais raros. Quando aconteciam, James parecia distante ou chegava atrasado, alegando compromissos de trabalho. As ausências sem explicação começaram a se acumular. Fins de semana em Londres para supostas reuniões do conselho, que Sarah mais tarde descobriu que nunca haviam sido marcadas. Voos de última hora para Singapura, que não apareciam nos extratos do cartão corporativo. Documentos importantes sobre seus investimentos, que eles sempre organizaram juntos, sumiram do escritório em casa. A inquietação de Sarah só aumentava com pequenos acontecimentos estranhos, ligações silenciosas quando ela atendia, mensagens de texto recebidas em horários suspeitos e rapidamente apagadas, compras registradas no cartão de crédito em joalherias de luxo, mas que nunca se transformavam em presentes para ela. O homem que antes compartilhava tudo agora era um enigma. À medida que 2023 chegava ao fim, Sarah Mitchell vivia em um estado constante de ansiedade. Cada conversa, cada gesto e cada ausência pareciam esconder algo. A vida perfeita que ela e James haviam construído começava a parecer uma ilusão cuidadosamente montada. O que ela ainda não sabia era que tudo isso era apenas a ponta de um iceberg de mentiras e que, logo esse mistério se transformaria em um confronto sangrento dentro da sua casa perfeita em Dubai. Os telefonemas estranhos estavam prestes a ser explicados, os documentos desaparecidos logo fariam sentido, e a verdade sobre as ausências de James Mitchell mudaria tudo. Tudo que Sarah achava que sabia sobre seu casamento estava prestes a ser questionado. Mas, por enquanto, ela continuava em sua casa luxuosa, cercada por tudo que simbolizava sucesso, tentando se convencer de que estava apenas imaginando coisas. O verdadeiro pesadelo,
No entanto, ainda não havia começado. Decidir contratar um investigador particular não foi algo que Sarah Mitchell fez sem pensar. Cada pequena dúvida, cada ausência sem explicação, cada aniversário esquecido se acumulou, até que, finalmente, ela não conseguiu mais ignorar. Sentada no discreto escritório de Hassan al-Rashid, um ex-detetive da polícia de Dubai que agora trabalhava como investigador particular, Sarah segurava com força os braços de couro da cadeira. Eu preciso saber o que meu marido faz quando ele diz que está trabalhando, disse ela, quase sussurrando. Hassan, que já havia lidado com diversos casos envolvendo expatriados em Dubai, reconheceu imediatamente os sinais de um casamento ruindo sob o peso da suspeita. O que ele não sabia era que esse caso se tornaria um dos mais complexos e trágicos de sua carreira. A investigação começou de forma meticulosa. Hassan reuniu uma equipe de elite, ex-agentes de inteligência, especialistas em análise digital e investigadores financeiros. Eles usaram uma combinação de técnicas avançadas e métodos tradicionais de vigilância, misturando o rastreamento físico com monitoramento digital de última geração. Cada passo de James Mitchell passou a ser monitorado com precisão. Cada desvio da sua rotina oficial era anotado e analisado. A primeira pista surgiu poucos dias depois. Após sair do escritório na sede regional do HSBC, no centro de Dubai, James deveria estar indo para um jantar de negócios pelo menos. Foi isso que ele disse a Sarah. Mas, em vez disso, seu Mercedes tomou um caminho inesperado, desviando para ruas mais tranquilas no bairro de Jumeirah. Ele dirigiu por um tempo, até finalmente parar no estacionamento das Alif Towers. Amar Kill surgiu como uma figura muito mais impressionante do que Sarah poderia ter imaginado. Ela vinha de uma das famílias de comerciantes mais influentes de Dubai, tinha um PhD em engenharia química pelo Imperial College London e ocupava o cargo de diretora de pesquisa no Dubai Science Park. Mas antes de Sarah processar essa informação, Hassan revelou algo ainda mais devastador. 3 dias depois, ele espalhou sobre a mesa uma série de fotos que mudariam tudo. As imagens mostravam James entrando discretamente no prédio das Alif Towers, um complexo de apartamentos de luxo conhecido por sua privacidade e moradores influentes. Ele sempre utilizava uma entrada reservada, carregando sacolas de compras de lojas sofisticadas. As câmeras de segurança mostraram que ele visitava o local de 3 a 4 vezes por semana, sempre evitando ruas principais com câmeras de trânsito. Mas foi uma foto específica que quebrou completamente a compostura de Sarah. Na imagem, James aparecia à vontade, vestindo roupas casuais que ela nunca tinha visto antes. Ele segurava uma criança pequena nos braços, enquanto 2 outras brincavam ao seu redor. A semelhança delas com James era inegável. Os gêmeos parecem ter cerca de 3 anos, explicou Hassan, com cuidado. O mais novo tem aproximadamente 14 meses. Sarah mal conseguia respirar. A investigação revelou que o apartamento havia sido comprado 5 anos antes por meio de uma empresa de fachada chamada Desna Rose Rhodes. A partir dessa informação, a equipe de Hassan rastreou uma série de contas offshore registradas nas Ilhas Cayman, estruturadas para evitar detecção. Os extratos bancários mostravam transferências regulares que sustentavam um estilo de vida paralelo, pagamento de mensalidades em escolas particulares, compras de grife, carros de luxo. A análise digital revelou algo ainda mais chocante. James mantinha uma conta de e-mail separada, vários perfis em redes sociais com pequenas variações do próprio nome e um padrão de compartimentação digital que indicava um planejamento de longo prazo. Mas nada se comparava à descoberta final. Um documento arquivado no Departamento de Assuntos Islâmicos de Dubai revelou a verdade. James Mitchell havia se casado oficialmente com Amar Kill 4 anos antes. O documento, devidamente autenticado e carimbado pelo governo, listava seu nome legal e registrava sua conversão ao islamismo, a única forma de se casar com uma mulher muçulmana nos Emirados Árabes Unidos. Naquele instante, Sarah percebeu que toda a sua vida havia sido construída sobre uma mentira. Onde James parecia totalmente à vontade, mostravam o quanto ele estava inserido naquele outro mundo. A ironia não passou despercebida por Sarah. Parte do sucesso de James pode ter sido construído justamente por meio de seu relacionamento com Amar. A equipe de Hassan conseguiu montar a história da segunda esposa através de uma investigação detalhada. Amar vinha de uma família que equilibrava perfeitamente os valores tradicionais de Dubai com ambições modernas. Seu pai,
Abdallah Kill fazia parte dos conselhos de várias empresas ligadas ao governo. Sua mãe, embora mantivesse um perfil discreto, era uma figura influente no setor educacional da cidade. James conheceu Ammar 6 anos atrás, em uma conferência sobre energia renovável em Abu Dhabi, apenas 2 anos após se casar com Sarah. O casamento islâmico aconteceu durante uma de suas supostas viagens de negócios para Singapura. Desde então, tudo foi meticulosamente planejado: a compra do apartamento, os nascimentos das crianças, até mesmo as férias em família, sempre encaixados nas ausências cada vez mais frequentes de James. Mas foi a existência das crianças que atingiu Sarah com mais força. As gêmeas, Zara e Yasmin, de 3 anos, estudavam na mesma escola britânica renomada que Sarah e James haviam cogitado para seus próprios filhos. Sophia, a filha mais nova, nasceu em um período em que James alegou estar preso em Hong Kong devido às restrições de viagem da Covid-19. A vida de Ammar com James estava bem documentada em contas privadas de redes sociais que a equipe de Hassan conseguiu acessar. As imagens mostravam um James diferente, descontraído, vestindo roupas tradicionais dos Emirados, participando de reuniões familiares, ensinando as gêmeas a nadar e segurando sua filha recém-nascida no hospital há poucos meses. O contraste com a persona sofisticada e executiva que Sarah conhecia era chocante. Embora luxuosa, a vida de sua segunda família tinha um tom completamente diferente. Enquanto Sarah e James viviam imersos no glamour internacional e no status social, sua vida com Ammar era profundamente enraizada na cultura local de Dubai. O apartamento onde moravam, apesar de elegante, foi escolhido por sua proximidade com a família de Ammar e com a escola das crianças. James participava de reuniões frequentes com os parentes de Ammar, interagia naturalmente com a comunidade e levava uma vida dupla com uma facilidade perturbadora. Vida paralela tão complexa sem que ela percebesse? As tradições religiosas e costumes locais preenchiam a rotina de James em sua segunda vida. A família de Ammar parecia tê-lo aceitado completamente. Seu pai, um homem influente, ajudou James a se integrar à cultura e ao mundo dos negócios nos Emirados Árabes. Fotos mostravam James participando de celebrações familiares, acampamentos no deserto e festividades religiosas. Ele havia aprendido o árabe e adotado os costumes islâmicos, se encaixando perfeitamente nessa nova identidade. Mas o que mais surpreendeu Sarah foram os esquemas financeiros que sustentavam essa vida dupla. A investigação revelou que James havia criado uma rede sofisticada de empresas offshore e contas bancárias espalhadas por diferentes países. O dinheiro circulava por várias jurisdições para manter as duas famílias sem levantar suspeitas. E então veio a pior descoberta: algumas dessas transações tinham indícios claros de lavagem de dinheiro. Conforme a equipe de Hassan aprofundava a investigação, surgiram evidências de crimes financeiros ainda maiores. James estava usando sua posição no HSBC para movimentar grandes quantias de forma suspeita. Empresas de fachada, como a que foi usada para comprar o apartamento em Jeddah, estavam ligadas a transações obscuras na Ásia e no Oriente Médio. Milhões de dólares simplesmente desapareciam em investimentos que não podiam ser rastreados. O mundo de Sarah começou a desmoronar. Ela parou de dormir, perdeu peso rapidamente e passou a ter crises de ansiedade. A mulher que sempre teve uma vida planejada e estável agora se via no meio de uma teia de mentiras. Seus amigos perceberam que ela estava se afastando, mas como ela poderia explicar o que estava acontecendo? Como admitir que seu marido sofisticado e bem-sucedido tinha construído uma vida paralela tão bem planejada sem que ela desconfiasse? Planejando transferir grandes somas de dinheiro para contas desconhecidas. A investigação já tinha revelado a segunda família, mas agora ficava claro que James também mantinha relacionamentos com outras mulheres em diferentes partes do mundo. Viagens de negócios que coincidiam com encontros repetidos com as mesmas mulheres, reservas de hotéis feitas com nomes falsos, presentes caros enviados para endereços em Londres, Singapura e Hong Kong. Isso não era apenas uma traição comum, era um esquema calculado que atravessava continentes. Sarah então decidiu analisar as finanças de James mais a fundo. Foi aí que encontrou algo ainda pior: propriedades escondidas na Tailândia e na Malásia, registradas em nomes de empresas desconhecidas. Contas de investimento na Suíça e em Luxemburgo das quais ela nunca tinha ouvido falar.
Esquemas fraudulentos dentro da própria divisão de James no HSBC, envolvendo investimentos falsos e desvio de dinheiro de clientes. Mas a descoberta mais chocante veio quando Sarah abriu o cofre particular no escritório de James. Ali, encontrou vários passaportes, todos com pequenas variações do nome dele. Isso não era apenas um truque para esconder sua vida dupla, indicava algo muito mais sombrio. Os documentos eram sofisticados demais para serem falsificações simples. Sarah percebeu que James podia estar envolvido com redes criminosas profissionais. A pressão e a revelação de tantos segredos começaram a destruir sua saúde mental. Ela parou de se alimentar direito, mal dormia, começou a anotar tudo obsessivamente, horários, datas, transações. Suas paredes ficaram cobertas de documentos, fotos e post-its, como um verdadeiro mapa do engano de James. Passava horas assistindo às gravações da equipe de Hassan, vendo seu marido se mover com naturalidade entre suas duas vidas, como se nada estivesse errado. A gota d'água veio quando Sarah descobriu que James estava prestes a transferir uma grande quantia para contas desconhecidas. Naquele momento, ela soube que precisava agir. Ela dirigia sem pressa, mas com um propósito claro. Sarah havia descoberto que James estava movendo todos os bens do casal para uma conta que ela não conseguia acessar. Ele estava pagando sua existência pouco a pouco. Quando encontrou e-mails criptografados com seus planos futuros, ficou claro que James planejava se transferir para o escritório do HSBC em Hong Kong, mas sem ela. No pedido oficial, mencionava que Amar e as crianças iriam com ele. Sarah não estava apenas sendo traída, estava sendo substituída. Na solidão de sua enorme vila, algo dentro dela mudou. Confrontar James não era apenas um risco emocional, mas também físico. As conexões criminosas que ela havia descoberto indicavam que ele era capaz de muito mais do que infidelidade. Ela começou a se preparar. Reuniu documentos, fez cópias e armazenou evidências em locais seguros. Consultou um advogado especializado em divórcios internacionais. Mas, enquanto planejava um confronto legal, sua raiva crescia. A humilhação de perceber que todo o seu casamento havia sido uma mentira. A revolta por saber que os filhos que ela tanto quis, James teve com outra mulher. O ódio por ter sido manipulada e descartada. As provas e estratégias legais deram lugar a um plano muito mais sombrio. Na noite de 15 de fevereiro de 2024, Sarah estava sentada em seu escritório em casa, cercada pelas evidências da traição de James, e tomou uma decisão que mudaria tudo. A comunidade de expatriados de Dubai jamais esqueceria o que estava prestes a acontecer. O dia 15 de fevereiro começou como qualquer outro em Emirates Hills. O sol iluminava os jardins perfeitamente cuidados, os funcionários chegavam para suas rotinas. E às 7h15, as câmeras de segurança registraram a Mercedes de Sarah Mitchell saindo do condomínio. Mas o que ninguém sabia era que, naquele dia, tudo terminaria em sangue. Gêmeos, extratos bancários, documentos de propriedades no exterior. James franziu a testa. O que é isso, Sarah? Ela olhou para ele com uma calma assustadora. Você pode me dizer? James soltou um suspiro impaciente e tentou desviar o assunto, mas ela insistiu. Há quanto tempo, James? Desde quando você decidiu que eu era descartável? Ele hesitou, percebendo que aquela conversa não seria como as outras. Sarah levantou-se lentamente. Eu passei meses descobrindo tudo, cada mentira, cada transferência de dinheiro, cada mulher. James tentou pegar os papéis, mas ela puxou a mão para trás. Isso não muda nada, Sarah, eu ia te contar. Ela riu, baixo, frio. Não, você ia me apagar, mas eu me adiantei. Foi nesse momento que James notou algo diferente na sala. A porta do escritório estava fechada e trancada. Ele deu um passo para trás, o instinto lhe dizendo que algo estava errado. Sarah não gritou, não chorou, não implorou. Ela só olhou para ele. E então, em menos de 1 minuto, tudo terminou. Os vizinhos não ouviram nada além do barulho distante de um trovão, abafado pelo isolamento acústico da vila. Quando Sarah ligou para a polícia às 18h07, sua voz estava firme. Meu marido está morto, preciso de um advogado. A investigação revelou a meticulosidade do plano. Ela comprou os materiais em 3 lojas diferentes para não levantar suspeitas. Desligou as câmeras da casa para evitar registros visuais.
Garantiu que nenhum funcionário estivesse presente. E esperou. Quando a polícia chegou, encontrou Sarah sentada na mesma cadeira, ainda calma, ainda controlada. A evidência estava por toda parte. Mas a maior prova era ela mesma. Eu só fiz o que precisava ser feito, disse Sarah, sem remorso. A notícia se espalhou rapidamente, chocando a comunidade internacional de Dubai. O escândalo expôs não apenas a traição de James, mas também seus crimes financeiros, suas conexões suspeitas e a vida dupla que ele mantinha há anos. Sarah Mitchell havia perdido tudo. Mas, de certa forma, ela também tinha vencido, chocando a comunidade de expatriados. Sarah permaneceu sentada, imóvel, enquanto os policiais a algemavam. Ela não resistiu. Eu quero um advogado, foi tudo o que disse. A perícia confirmou que James morreu instantaneamente. A precisão dos disparos sugeria que Sarah sabia exatamente o que estava fazendo. No escritório, espalhados entre os papéis ensanguentados, estavam provas incontestáveis da vida dupla de James, documentos de empresas fantasmas, extratos bancários escondidos, a certidão de casamento com Amara. Os vizinhos começaram a comentar, relembrando as vezes que viram Sarah sozinha em eventos. Enquanto James viajava, as peças do quebra-cabeça se encaixavam. A imprensa internacional logo pegou a história. Executiva britânica mata marido banqueiro em Dubai. Os detalhes do crime, a traição, os esquemas financeiros e a frieza de Sarah tornaram o caso um escândalo global. Sarah Mitchell, uma mulher que tinha tudo, agora enfrentava uma realidade totalmente diferente. Mas enquanto era levada pela polícia, com os flashes das câmeras capturando seu rosto sem expressão, uma coisa era certa. Ela não se arrependia. Enquanto outros admitiram que sempre havia algo distante no relacionamento deles. Nunca vi os dois realmente felizes juntos, disse uma conhecida de Sarah à imprensa. A polícia continuou coletando provas, as lonas plásticas, os tiros precisos, a falta de hesitação de Sarah, tudo apontava para um crime premeditado. Nos dias seguintes, os detalhes mais chocantes do caso surgiram. O histórico financeiro de James revelou milhões escondidos, propriedades em nome de terceiros e transferências suspeitas para contas offshore. O HSBC se distanciou rapidamente do escândalo, suspendendo James póstumamente e cooperando com a investigação. Enquanto isso, Sarah permaneceu em silêncio. Ela não tentou justificar suas ações, não chorou, não pediu perdão. Quando finalmente teve acesso a um advogado, sua única exigência foi simples: quero que tudo venha à tona. Fraude financeira e posse ilegal de arma de fogo. A promotoria argumentou que Sarah planejou o crime com antecedência, citando as compras em dinheiro nas lojas de ferragens, as lonas plásticas e a desativação das câmeras. A defesa, por outro lado, tentou construir um caso baseado em estresse emocional extremo, traição e medo das intenções de James. O julgamento atraiu atenção global. A imprensa descrevia Sarah como uma esposa traída que perdeu o controle ou como uma calculista que decidiu se vingar. Enquanto isso, a investigação sobre os crimes financeiros de James crescia. Os Emirados Árabes Unidos cooperavam com autoridades internacionais para rastrear os fundos desviados. Sarah, mesmo enfrentando a prisão perpétua, parecia ter apenas um objetivo: garantir que toda a verdade viesse à tona. Talvez meses. Isso não foi um ato impulsivo. Enquanto a polícia reunia provas, as investigações financeiras tomavam um rumo ainda mais sério. O HSBC enfrentava questionamentos sobre como não havia percebido os desvios de fundos sob sua supervisão. Reguladores em Londres, Hong Kong e Dubai começaram a examinar os registros financeiros de James Mitchell, descobrindo um esquema de lavagem de dinheiro muito maior do que se imaginava. Sarah, isolada em sua cela no centro de detenção, recusava entrevistas, mas seus advogados começaram a moldar uma estratégia de defesa. Eles argumentavam que ela estava mentalmente e emocionalmente destruída pelas traições repetidas de James e que sua intenção nunca foi matar, mas sim confrontá-lo. O público seguiu o caso com fascinação. Algumas pessoas viam Sarah como uma vítima de um marido manipulador e corrupto, outras acreditavam que ela era uma assassina fria e calculista. No entanto, uma coisa era certa: o assassinato de James Mitchell não era apenas uma tragédia familiar, era a peça central de um escândalo global que continuava a crescer. Vida pessoal rigorosamente controlada. Ele tinha horários fixos,
rotinas que raramente mudavam e exigências específicas para cada uma de suas casas. Funcionários relataram que ele nunca misturava pertences ou documentos entre as duas famílias. Tudo era cuidadosamente separado, quase como se fossem duas versões diferentes da mesma pessoa. Enquanto isso, a promotoria reunia seu caso contra Sarah. Eles argumentavam que, apesar das traições e dos crimes financeiros de James, nada justificava um assassinato premeditado, o uso de uma arma adquirida ilegalmente, a preparação da cena do crime e os telefonemas calculados para garantir que ele estivesse em casa no momento exato foram apresentados como evidências de um plano meticuloso. A defesa de Sarah insistia em outra narrativa. Ela era uma mulher traída, emocionalmente devastada e levada ao limite. Anos de mentiras, manipulação e humilhação culminaram em uma explosão de desespero. Seus advogados tentavam mudar o foco do julgamento, argumentando que James não era apenas um marido infiel, mas um criminoso internacional cuja verdadeira face só veio à tona após sua morte. O julgamento atraiu atenção mundial. Manchetes destacavam o caso como um drama de traição, dinheiro sujo e vingança em um dos bairros mais luxuosos de Dubai. A cada nova revelação, a história ganhava camadas ainda mais complexas, transformando o assassinato de James Mitchell em um dos crimes mais discutidos da década. Mas que, nesse caso, foi escondida e combinada com engano e fraude. A promotoria evitou questionar diretamente a moralidade das ações de James para manter o foco no crime cometido por Sarah. Já a defesa argumentava que a situação de Sarah era única e que sua reação foi uma resposta emocional extrema a anos de mentiras. O julgamento foi acompanhado com grande interesse pelo público e pela mídia internacional. Especialistas debatiam se Sarah seria vista como uma assassina fria e calculista, ou como uma mulher traída que perdeu o controle. Enquanto isso, nos bastidores, negociações diplomáticas discretas aconteciam entre representantes do Reino Unido e dos Emirados Árabes Unidos. As provas apresentadas ao tribunal foram contundentes. A linha do tempo das ações de Sarah antes do crime indicava que tudo foi planejado com antecedência. A aquisição da arma, a manipulação das câmeras de segurança e as ligações para garantir que James estivesse em casa pesavam contra sua defesa. Por outro lado, psiquiatras chamados pela defesa testemunharam que ela estava em um estado de sofrimento mental intenso, o que poderia ter prejudicado seu julgamento no momento do crime. O veredicto era aguardado com tensão. Se condenada por assassinato premeditado, Sarah poderia enfrentar a pena de morte ou prisão perpétua, mas a defesa esperava que o tribunal levasse em conta o contexto emocional e psicológico da situação, reduzindo sua sentença. O caso de Sarah Mitchell não era apenas sobre um crime, mas sobre traição, segredos, justiça e até mesmo as complexidades das relações humanas em um ambiente de luxo e poder. O desfecho dessa história mudaria para sempre a forma como a alta sociedade de Dubai enxergava segurança, confiança e lealdade. Mais complicações. Como os crimes financeiros de James envolviam várias jurisdições, reguladores em países como o Reino Unido, Singapura e Suíça começaram suas próprias investigações. Enquanto isso, a defesa de Sarah tentava argumentar que ela agiu sob extremo sofrimento emocional, enquanto a promotoria insistia que o crime foi premeditado e meticulosamente executado. O tribunal precisou analisar não apenas o assassinato, mas também o impacto da revelação dos esquemas financeiros de James. Isso trouxe à tona preocupações sobre a facilidade com que grandes somas de dinheiro circulavam sem controle, além de como o sigilo bancário poderia esconder segredos devastadores. Com o julgamento se aproximando do fim, o mundo esperava ansioso pelo veredicto. Sarah seria condenada como assassina ou reconhecida como uma mulher levada ao limite por anos de mentiras. O destino dela estava nas mãos do tribunal, mas o impacto desse caso já havia ultrapassado as fronteiras de Dubai, tornando-se um símbolo das complexidades da vida de expatriados e das consequências inevitáveis da verdade. O caso havia se tornado um exemplo claro de como segredos bem guardados podiam desmoronar de repente, expondo falhas em sistemas que deveriam ser seguros. A defesa insistia que Sarah não era uma assassina fria, mas uma mulher empurrada ao limite por anos de traição e manipulação. Já a promotoria reforçava que ela planejou cada detalhe do crime e escolheu se vingar em vez de buscar ajuda legal. Enquanto o julgamento chegava ao fim, a cobertura da mídia internacional só aumentava. Artigos e documentários discutiam não apenas o crime, mas o que ele representava, o lado sombrio da vida de luxo dos expatriados.
a fragilidade dos sistemas financeiros globais e até os desafios enfrentados por mulheres em situações de poder desigual. Independentemente do veredicto, uma coisa era certa: esse caso já havia mudado a maneira como Dubai e o mundo enxergavam suas próprias verdades ocultas. Testemunhava sobre a complexidade dos crimes financeiros de James. Ele explicou como suas transações ocultas e identidades falsas foram cuidadosamente planejadas ao longo dos anos. A promotoria insistiu que Sarah teve muitas oportunidades de denunciar James às autoridades em vez de agir por conta própria. Já a defesa reforçou que sua reação foi resultado de um colapso mental provocado por anos de engano e sofrimento emocional. O tribunal ficou em silêncio quando o juiz Abdullahi anunciou que o veredito seria lido na semana seguinte. A expectativa era enorme, pois a decisão não afetaria apenas o destino de Sarah Mitchell, mas também teria repercussões sobre o sistema de justiça, a comunidade expatriada e as políticas bancárias em Dubai. O julgamento não era apenas sobre um assassinato. Ele se tornou um símbolo das tensões entre privilégio, moralidade e as consequências de segredos bem guardados. Mas o impacto emocional foi profundo. No Reino Unido, a irmã de James, Emma, lutou para lidar com a verdade sobre seu irmão. Ele não era apenas um homem infiel, disse ela em entrevista. Ele era um criminoso, mas nada disso justifica o que aconteceu com ele. A mídia continuou acompanhando o caso, com documentários e livros explorando os segredos revelados durante a investigação. Sarah, agora cumprindo sua pena, tornou-se um símbolo controverso, para alguns, uma vítima das mentiras e manipulações de James, para outros, uma mulher que escolheu a vingança em vez da justiça. O caso de Sarah Mitchell não foi apenas um julgamento de assassinato. Ele expôs falhas no sistema financeiro global, questionou as pressões sociais da vida expatriada e mostrou até onde as pessoas podem ir quando são empurradas ao limite. Livros, documentários e discussões acadêmicas. A história de Sarah Mitchell foi usada como um exemplo das pressões ocultas da vida expatriada, das falhas nos sistemas financeiros e das consequências devastadoras da traição. Enquanto Sarah cumpria sua pena, seu caso continuava a influenciar debates sobre justiça, privilégio e ética nos negócios. O julgamento deixou um legado duradouro, mudando não apenas regulamentos financeiros, mas também a maneira como muitas famílias expatriadas enxergavam suas próprias vidas. O escândalo que começou com um crime passional se transformou em um evento que expôs vulnerabilidades sociais e institucionais, provando que, por trás da fachada luxuosa de Dubai, existiam segredos que poderiam mudar vidas para sempre. Vida luxuosa em Dubai nunca mais seria vista da mesma forma. O impacto do caso foi além dos tribunais. O documentário da BBC Morte em Dubai, a história de James Mitchell, revelou falhas nos sistemas bancários internacionais, enquanto a série da Netflix Vida Dupla explorou os efeitos psicológicos de viver em uma rede de mentiras. O cenário legal e social de Dubai mudou. Advogados começaram a lidar com um número maior de consultas sobre acordos pré-nupciais internacionais. Bancos reforçaram seus controles para evitar fraudes financeiras. Organizações de apoio criaram novos programas para ajudar famílias expatriadas em momentos de crise. O nome Sarah Mitchell se tornou um alerta para a comunidade expatriada, um lembrete de que, por trás das aparências de sucesso, podem existir segredos devastadores. A vida perfeita que ela acreditava ter com James era uma ilusão, e sua destruição trouxe consequências que mudariam vidas para sempre. 5 anos após sua condenação, um jornalista perguntou a Sarah, ainda na prisão, se ela se arrependia do que fez. Sua resposta foi direta: eu lamento que tudo tenha chegado a esse ponto, mas James não destruiu apenas nosso casamento. Ele destruiu a confiança, a esperança e o futuro de 2 famílias. Às vezes me pergunto se ele teria causado ainda mais destruição, se tudo não tivesse acabado quando acabou. O caso Mitchell deixou marcas profundas em Dubai. As leis ficaram mais rígidas, os sistemas de suporte foram ampliados e a consciência sobre as pressões da vida expatriada aumentou. A partir dessa tragédia, Dubai começou a enxergar que, por trás de sua imagem impecável, também existiam rachaduras que precisavam ser consertadas. A vida de expatriado em Dubai nunca mais foi a mesma. O caso Mitchell expôs tanto as fragilidades quanto a resiliência de uma sociedade multicultural. Mesmo com Dubai continuando a atrair profissionais ambiciosos do mundo todo, essa história se tornou um lembrete poderoso. O sucesso baseado em mentiras nunca dura. Muitas vezes, a busca por uma vida perfeita pode ter consequências inesperadas e devastadoras.